Vamos dar sequência à parte de revisão da matéria. Esta é a segunda aula da primeira parte, a parte que pergunta, que prepara o espírito, né, do aluno, o Marx, que vem a seguir. Então, vamos começar essa segunda parte. Eu e a minha tradicional dificuldade para fazer aqui. Isso. Bom, muito bom. Agora eu tenho que ir aqui. Abrir o PowerPoint, abrir o arquivo. Síntese e revisão da matéria. Parte 1, preparando o espírito de quem vai assistir. Que Marx é esse? Segunda etapa. Que Marx é esse? Vamos primeiro fazer um sumário do vídeo anterior, da primeira etapa, parte 1. Quais as heranças desse Marx? Epicuro e Feuerbach. Qual a característica desse Marx? É um Marx destruidor das interpretações concorrentes. Crítica é sinônimo de destruição, né? E a primeira coisa que nós começamos a ver foi ele como crítico destruidor de Hegel, né? Para o Hegel, pensar existe antes do ser, que faz com que chamamos de real não passe da aparência da ideia ou da encarnação da ideia, a qual Marx gritou: socorro, socorro, índios, dizendo que isso era uma maluquice, né? Para Hegel, o mundo é apenas uma distinção metafísica, uma quimera, uma figuração do seu cérebro etéreo, né? Hegel é uma mistificação filosófica, panteísta, teleológica, que ignora a lei do mundo, que é o acaso. As categorias lógicas são as substâncias de todas as coisas, e a fórmula mágica do movimento é o método absoluto que não somente explica todas as coisas, mas também implica o movimento da coisa. É um idealismo acrítico e um materialismo acrítico vulgar. Não passa de uma metafísica aplicada. Um absurdo processo de mediação, uma lógica que padece de um dualismo fundamental e é uma antinomia sem solução. Esse é o resumo, né, do vídeo anterior. Se quiser que vá lá e revolte e lembrando dessas coisas. Bom, que Marx é esse? Sim, este é um Marx sem dialética. Mas se a dialética não é nenhuma originalidade, basta ver o Astarita, o blog do Astarita, no Marxismo Sem Dialética, que foi postado em 2012, fevereiro, dia 10. Mas aqui o caminho é bem diferente do mostrado no blog do Astarita. Por que é um Marx sem dialética, né? Por tudo que já foi mostrado no vídeo anterior, mas especialmente por dar a devida relevância a um ponto chamado a atenção pelo Lúcio Coletti. O Coletti chama a atenção que, no Crítica à Filosofia do Direito, o Marx fala do dualismo fundamental da lógica de Hegel. Qual é o dualismo fundamental? Tratar os momentos abstratos como opostos reais, como antítese real. Ora, o que chama a atenção, Coletti? Isso é Kant, né? É um absurdo, ou é momento abstrato, ou é um oposto real. Ora, continua dizendo Marx, né? Isso não é Coletti, quer dizer, o Coletti faz referência a esse dualismo fundamental, né? E eu peguei o Marx e vim explicando por que o Marx fala desse dualismo fundamental. Ele explicando. Extremos reais não podem ser mediados um pelo outro, precisamente porque são extremos reais. Mas eles também não precisam de qualquer mediação, porque suas naturezas são totalmente opostas, porque eles não têm nada em comum entre si. Os extremos reais não precisam de qualquer mediação,
porque um não necessita do outro, porque um não complementa o outro, porque um não tem em seu seio a nostalgia, a necessidade, a antecipação do outro. E aí o Colette, no marxismo dialético, chama atenção. Olha, o marxismo jamais entendeu que há dois tipos distintos e opostos de oposições de contradições. Oposição com contradição e oposição sem contradição. Nenhuma palavra em Engels sobre esses dois tipos de oposições, entre oposição real e oposição contradição, entre contrariedade e contradição. Nenhuma palavra em Plekhanov, nenhuma palavra em Lukács, filósofo de profissão que tratou da dialética sobre todos os ângulos. A confusão entre esses dois tipos de oposições é evidente em Lenin. O marxismo, na maioria dos casos, sequer suspeita que oposição dialética e oposição real são duas oposições e que são duas oposições radicalmente distintas. O marxismo, na maioria dos casos, nos poucos casos em que teve notícia das duas oposições, não compreendeu o significado delas, pois considerou a oposição real como um exemplo, como um caso de dialética. O que é oposição dialética? Continuo explicando o Colette. Oposição por contradição. Tradicionalmente expressa pela fórmula há e não há. Não há não é nada em si, não é nada por si. Não há é apenas a negação de há. Há não é nada em si. Há não é nada por si. Há é apenas a negação de não há. Ora, há não é nada em si, não há não é nada em si. A dialética, portanto, só existe nos conceitos. Não existe dialética da matéria, só existe dialética dos conceitos. E o que me parece evidente. Por quê? Que se o pensar existe antes do ser, se o ser é apenas uma apresentação do pensar, não faz sentido falar em dialética da matéria. Há e não há, ambos os polos, são nada em si e por si mesmos. São apenas negativos do outro. Para ser ele mesmo, cada um dos extremos há e não há, né, precisa da relação com o outro. Isso sim é a unidade dos opostos. E só no seio dessa unidade, um polo é a negação do outro polo. A origem da dialética é platônica. Em ambos os polos opostos são negativos, no sentido de que são irreais, de que são não coisas, de que não são coisas, de que são apenas ideias. Ambos os polos, ambos os opostos são irreais, são não coisas, são apenas ideias. O conceito verdadeiro de dialética, disse Hegel se referindo a Platão, consiste em mostrar o movimento dos conceitos puros, não como se ela se dissolvesse com eles no nada, e sim mostrando que os conceitos são precisamente o movimento e que o universal é a unidade desses conceitos opostos. O que é oposição sem contradição ou oposição real? A fórmula que expressa essa contradição é A e B. Ambos opostos, A e B, são reais, são positivos. Cada um deles existe por si mesmo. Há neles uma repulsa recíproca à relação entre eles. Trata-se de uma oposição-exclusão, ao invés de uma oposição-inclusão, como é o caso da dialética. Tem-se uma repugnância recíproca, ao invés de uma atração de opostos, como é no caso da dialética. Então, veja bem, uma força imprime um corpo, um movimento em uma direção. Outra força igual imprime a esse corpo um movimento na direção contrária. O que você tem? Um corpo em estado estacionário. Ambos os polos, ambas as forças são positivos, ainda que se apresentem como negativos do outro. Por exemplo, +4, -4. Subir, cair. Ambos os polos, ambas as forças são positivos. Não existem coisas negativas em si. E no marxismo dialético continua o Colette. Você tem duas oposições, com contradição e sem contradição. Com contradição é uma oposição entre não coisas, entre irreais, entre conceitos, que é a oposição dialética, cuja origem é Platão e Hegel. E a oposição sem contradição são a oposição entre coisas, entre reais. São a oposição real,
que tem origem em Aristóteles, em Kant, e chega em Feuerbach até Marx. Bom, se é assim, o que se conclui? Que materialismo dialético é um enorme equívoco, né? Veja bem, tudo que existe, tudo que vive sobre a terra e sobre a água, não vive senão por um movimento qualquer. Quem falou isso foi o Marx, no Miséria da Filosofia. Então, você vê, há e não há. Aí você tem um movimento. Que para falar de A, você tem que ir para não há. Para falar de não há, você tem que ir para A. Aí está posto a origem do movimento. Ok, sem problema. Mas se A não leva a B, se A independe de B, B independe de A, não leva a A, eles não têm relação, de onde que vem o movimento? Então, você precisa explicar de onde que vem o movimento da dialética das coisas. E continua o Colette no Marxismo e Hegel. Hegel queria salvar Deus dos ataques materialistas. Pensar existe antes do ser. No Sagrada Família, o que o Marx falou? Se é assim o real, não passa de aparência da ideia ou encarnação da ideia. E o Colette, no Marxismo Dialético, chama a atenção, olha, a dialética da matéria, portanto, a dialética das coisas, que deveria ser o específico do marxismo, já está toda contida na obra do Hegel. Não em contradição com o idealismo do Hegel, mas como instrumento e meio desse idealismo. Ou seja, se o real, as coisas são aparência da ideia, são encarnação da ideia, né? A dialética das coisas já está contida, né? na, na ideia. Não tem dialética das coisas. Materialismo dialético não faz sentido. Por quê? Porque as coisas são uma mera aparência da ideia. E continua o Colette. O drama do marxismo, incorrido até mesmo por Engels, o seu Dialética da Natureza, é tomar ao pé da letra a dialética da matéria de Hegel como sendo uma forma superior de materialismo. A dialética das coisas de Hegel como forma superior de materialismo. É perda de tempo, diz o Colette, em alguns casos é pior que isso, falar-se em dialética das coisas. Então, continuamos com esse que Marx é esse. É um Marx com o seguinte modo de investigação. Aí, é um resumo do vídeo 3. Compreender, disse o Marx, no Crítica à Filosofia do Direito, não é identificar a determinação do conceito lógico, como faz Hegel. E no Sagrada Família, o Marx falou, por quê? Porque o processo, por que compreender não é identificar a determinação do conceito lógico? Porque esse procedimento faz com que o homem e a história existam para que a verdade chegue à autoconsciência. Esse procedimento torna a história uma persona à parte, um sujeito metafísico, do qual os indivíduos humanos reais não são mais do que simples suportes. Esse procedimento torna o homem e a história mero campo de comprovação da verdade. Olha que coisa interessante. Se compreender e identificar a determinação do conceito lógico, o que o homem e a história são? Mero campo para comprovação da verdade. E continua o Marx, no Sagrada Família. Compreender não é identificar a determinação do conceito lógico, como faz Hegel. Por quê? Porque o procedimento do Hegel, o conceito, que é um predicado do homem, é transformado em sujeito do homem da história. O homem e a história se tornam predicados do seu predicado. Compreender nos manuscritos, disse o Marx, não é recorrer a um estado primitivo e imaginário, como faz a economia política, pois é agir como teólogo que explica a origem do mal pelo pecado original. Compreender não é supor como um fato dado e acabado na forma de história que precisa ser explicado. O presente não é o destino do passado. Não é o simples que ilumina o complexo. É o presente que ilustra o passado. E a gente coloca a questão da contemporaneidade da história. Compreender, voltando ao Crítica e Filosofia do Direito em Hegel, é aprender a lógica, o movimento específico do objeto específico. Lógica do movimento não é movimento nem lógica do conceito, e sim do objeto. No Crítica e Filosofia do Direito, Marx falava compreender. No prefácio à segunda edição do Capital, ele chama de método de investigação. Isso é importante, nós já vamos entender por que essa coisa.
Ou seja, no fundo é a mesma coisa. Compreender o método de investigação, Marx está dizendo a mesma coisa, com palavras diferentes. O que é método de investigação? Disse o Marx no prefácio à segunda edição do Capital. Por que ele escreveu esse prefácio? Porque Marx percebeu, quando você lê o prefácio, a interpretação que é possível é que ele percebeu que o Capital não estava sendo compreendido. Aí ele escreveu esse prefácio para explicar melhor o que é o Capital. Ele está tentando dar uma perspectiva para você entender o Capital. Então, no prefácio, o que ele falou? 1. Apoderar-se da matéria em seus pormenores. Analisar suas diferentes formas de desenvolvimento. Perquirir a conexão íntima entre elas. Perquirir a conexão íntima entre elas. Descrever adequadamente o movimento real. E aí, em seguida, ele alerta. Caso se tenha sucesso em apoderar-se da matéria em seus pormenores, analisar suas diferentes formas de desenvolvimento, perquirir a conexão íntima entre elas e descrever adequadamente o movimento real, caso se tenha sucesso nisso, se estará espelhando no plano ideal a vida da realidade pesquisada. Ou seja, quando você está descrevendo o movimento real, você está espelhando no plano ideal a vida da realidade pesquisada. E aí vem uma coisa que se dá pouquíssima atenção. Olha o que ele fala. O que pode dar a impressão de uma construção a priori. Ou seja, Marx está dizendo, eu não tenho uma construção a priori para entender a matéria. Ele não tem uma construção a priori. Isso é importante. Ninguém que eu conheço dá atenção. Eu digo, gente, presta atenção, por que ele está falando desse negócio? Né? Por que ele está dizendo, não, cuidado para não dar a impressão de uma construção a priori? Por quê? Porque ele está recusando. No prefácio, a segunda edição, ele está dizendo, olha, sabe aquela história do Hegel? Deixa eu fazer aqui, porque fica meio chato. Né? Sabe aquela história do Hegel, de que fica buscando a determinação do conceito lógico no real? Né? Ele falou, não estou fazendo isso. Quem faz isso é Hegel. Ou seja, quando ele está falando isso, eu entendo que ele está falando, eu não investiguei como dialética. Dialética não foi meu método de investigação. Tá certo? Eu estou expondo na forma dialética, mas não foi assim. Por quê? Porque com a dialética você já tem um conceito. O que ele falou? Na dialética, o conceito determina o fim. Né? Você já tem um método que você vai aplicar. Ora, o que ele está falando aqui? Vamos voltar a ver aqui esse. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Saiu? O que ele está falando? Eu vou me apoderar da matéria em seus pormenores, vou analisar suas diferentes formas, ou perquirir a conexão, ou seja, ele não tem uma construção a priori. E a dialética, tese, antítese e síntese, é uma construção a priori. E ele não tem essa construção. Ou seja, volta a insistir. O que ele está falando? Olha, tese, antítese e síntese é uma construção a priori, e eu vou identificar essa construção no real. Isso é dialética. Ele fala, eu não fiz isso. Eu não identifiquei no real esse processo de construção a priori. Cadê aqui? O que no prefácio à segunda edição do Capital, o Marx está gritando? Está dizendo que o capital não é fruto de uma construção a priori. A dialética, portanto, não foi o método de investigação que deu origem ao capital. Marx não faz do homem da história mero campo de comprovação da verdade. E aí, antes de ir à frente, tem um ponto que precisa chamar a atenção. É a questão entre compreender o homem e a história como atividade sensível. Na carta para o Arnold Rouge, o amigo dele, em março de 43, ele falou: os aforismos de Feuerbach só têm um erro. Olha aqui. Os aforismos de Feuerbach só têm um erro. Se referem demasiado à natureza e se referem muito pouco à política. Mas são o único elo mediante a qual a filosofia pode se tornar uma verdade. Ou seja, olha que coisa interessante. Ele está dizendo, se eu quero entender, fazer da filosofia uma verdade, eu preciso dos aforismos de Feuerbach. E todo mundo diz que ele rompeu com Feuerbach e voltou para Hegel. E eu realmente tenho muita dificuldade com isso.
Aí ele escreveu o Arte Feuerbach. Aqui está como Arte Feuerbach, porque ele depois ficou conhecido como Tese sobre Feuerbach. Mas o Tese sobre Feuerbach teve mexido do Engels. E isso que eu estou fazendo referência não teve, é o que o Marx escreveu e mandou para o Engels. Então, ele diz assim: o principal defeito de todo o materialismo até agora é que o objeto, a realidade sensível, só é aprendido sobre a forma do objeto ou da contemplação. Não é aprendido como atividade humana sensível, como prática, não subjetivamente. O materialismo atual não aprende a própria atividade humana como atividade objetiva. Ou seja, o que ele está falando? Você é o que você faz, está tudo em movimento. Ora, se é assim, eu pergunto, rompimento com Feuerbach, se ele está dizendo que os aforismos de Feuerbach só tem um erro, é aplicar pouco a política, se ele está dizendo que ele vai generalizar, ele vai aplicar, ele vai dar um novo uso, além dos que já existiam para o uso, ele está rompendo? Eu acho que ele está reafirmando. Eu realmente não consigo entender chamar isso de rompimento. Eu acho que isso é uma necessidade de chamar, que é para dizer que depois ele virou dialético. Porque se ele não rompe com Feuerbach, ele não pode ser dialético, porque quem desmonta a dialética é Feuerbach. Então, o que a gente faz? Vamos pegar aqui um sumário do Crítica e Filosofia do Direito em Hegel, do Sagrada Família, dos excertos sobre economia política de James Mill, os manuscritos econômicos filosóficos, o Adi Feuerbach, Ideologia Alemã e o prefácio à segunda edição do Capital. Dá para a gente fazer uma regrinha. O que é compreender e investigar o homem e a história como atividade sensível? Aprender o movimento específico da atividade sensível específica. Os aspectos dessa atividade sensível. Analisar as diferentes formas de desenvolvimento desses aspectos. Perquirir a conexão íntima entre elas. Ou seja, é o presente que explica o passado. Ele está olhando para trás e está dando uma racionalizada, está contando uma história de como que uma coisa se transformou em outra. Não com um destino lá na frente, que já está dado pelo conceito, mas ele está simplesmente descrevendo o que aconteceu. Ele não tem uma teoria. Não é possível falar em teoria marxista, em modelo marxista. Senão, ele não falaria perquirir a conexão íntima entre elas. Ele já teria conexão íntima e estaria verificando se ela está acontecendo no real. Compreender partindo de um fato presente, investigando sua origem, o nascimento, o desenvolvimento, as conexões íntimas entre suas diferentes formas e aspectos. E, por fim, o que eu quero chamar a atenção? Compreender não é modelar. Não tem modelo marxista, não tem teoria marxista. Olha o que ele falou no Ideologia Alemã. Depois que se transformou o comunismo e o socialismo em teorias abstratas em dois princípios, ó, depois que se transformou o comunismo e o socialismo em teorias abstratas em dois princípios, naturalmente nada é mais fácil do que fantasiar a humanidade hegeliana qualquer desses dois opostos, dando-lhe um nome determinado qualquer. Ou seja, não existe teoria marxista, não existe modelo marxista. Bom, e suposto nos próximos encontros, vou mostrar o que? O Marx destruidor, que entra na bruma e mostra que ali não há monstros e sim meras banalidades. O que vou mostrar? Que o mercado é o martírio da vida, que liberdade, igualdade, fraternidade, democracia, direitos humanos são fraude, e o comunismo não é utopia, é uma necessidade prática e assim viável. Nenhuma crítica moral, só crítica política, obviamente. Aqui estão as obras. Ah, não, errei aqui, ó. Está aqui, as referidas são, sempre me atrapalham, são as que estão em vermelho. Aqui, essas aqui são as referidas. Bom, hoje foi bem rapidinho, né? Só para completar, espero que você tenha assistido a anterior, entendido, e aí isso aqui é praticamente uma aplicação, é uma sequência do vídeo 1A. Agora vamos para o vídeo da parte 2, em duas etapas, 2A e 2B. Até a próxima.